todos bem-vindos à próxima palestra. A gente vai ficar agora com a psicóloga Nanda Perim. A Nanda é uma pessoa muito querida, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal do Espírito Santo e depois que ela se tornou mãe, ela começou a buscar, estudar e escrever sobre o puerpério e hoje ela se dedica ao que chama de empoderamento pós-parto, preparando famílias e a gestante principalmente para esse momento. Com muito paixão, carinho e humor, ela trata do tema no blog Psimama. Acredito que muitos de vocês acompanham, né, a Nanda, e ela vai falar hoje pra gente sobre um tema extremamente importante, que é a autorregulação, né? Então, a autorregulação promovendo o autoconhecimento, né, da criança em relação à autorregulação. É um tema muito importante, acredito que a Nanda vai falar isso com muita leveza. Espero que vocês aproveitem muito a palestra e tenham todos uma ótima tarde. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nanda Perim, sou psicóloga do blog Psimama e fui convidada aqui pelo pessoal da Conal para falar com vocês um pouquinho sobre autorregulação, promovendo o autoconhecimento. Eu gosto muito de falar desse tema porque é um tema que a gente consegue abranger, né, desde gestação, parto, até pós-parto e, enfim, toda a introdução alimentar, que é a proposta, né? Então, não vou me prolongar demais, não vou falar exaustivamente todos esses assuntos, eu vou só mostrar como que é um tema que vem desde antes da gestação, na verdade vem desde a nossa própria infância, nós pais, né, mães e pais, e mostrar também as consequências que esse fator tem até nível global, assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre autorregulação promovendo o autoconhecimento. Então vamos lá, qual é a relação entre a autorregulação e o autoconhecimento? Bom, a primeira coisa que é legal a gente analisar, né, para perceber a relação entre essas coisas, é a gente compreender que que antes da gestação a gente precisa de aprender a confiar no nosso corpo. Então, desde a nossa infância, a gente basicamente ouve muito na forma tradicional, né, de educar, de disciplinar, a gente sempre ouve constantemente que a gente não deve seguir os nossos instintos. Eu não sei se você se identifica com isso, mas é um fator que é muito comum à infância, né? As pessoas querem te dizer, né, ditar o tanto que você vai comer, que horas que você vai comer, quando que está na hora de dormir, quando que você está cansado ou não. As pessoas insistem em te regular o tempo inteiro e promover que você aprenda a obedecer ao outro, que você aprenda a ser regulado pelo meio externo. Então é muito comum a gente ver as pessoas desde muito pequenas, né, na primeira infância, aprendendo a não escutar o próprio corpo. As pessoas aprendendo a não seguir os próprios instintos. Então isso é um dos motivos pelo qual nós hoje buscamos tanto o empoderamento, essa palavra a gente usa tanto ela, que a gente basicamente está buscando tomar as rédeas de volta, voltar a confiar no nosso corpo, voltar a acreditar nos nossos instintos e reaprender a nos guiar por eles. Então eu acredito que vem desde antes da gestação, ou desde a nossa infância, porque quando a gente não está atento a isso, a gente aprende a ser regulado de forma externa e a gente ensina a regular, a gente tende a regular as crianças, os nossos filhos, e ensiná-los a serem regulados de forma externa. Então essa é uma forma interessante de enxergar, porque a partir do momento que você consegue ouvir o seu próprio corpo, você consegue conectar consigo mesmo, você também consegue
entender melhor o que o seu corpo te diz. Você consegue entender melhor as mensagens que ele te passa. Então é muito interessante você conseguir entender melhor a mensagem que o corpo te passa, porque a gente basicamente tem um organismo que teve 1000 anos para se organizar e que está estruturado de forma perfeita a te dizer o que você precisa e o que você não precisa, pelo menos lá no início, né, antes dessa desregulagem toda. Então, por que a gente, né, ouve muito na introdução alimentar e nessa questão da autorregulação, a relação, as pessoas fazendo relação entre a autorregulação e a obesidade, né, os níveis absurdos de obesidade infantil e obesidade adulta que temos hoje no mundo. Porque a partir do momento que você desacredita o seu corpo e você passa a se regular através do externo, quando esse externo não está ali, você não consegue ter controle sobre essa regulação, você não consegue se regular. Então, a obesidade vem quando essa falta de regulação, de autorregulação, ela está aliada também a outras dificuldades e outros distúrbios, enfim. Então, aí pode ser o começo ou a porta de entrada para as inúmeras formas de desordem alimentar que nós temos, né? Que existem hoje. Bom, então, quando a gente entra em contato com isso e a gente percebe que sim, é uma coisa que vem desde a nossa própria infância e a gente entende que sim, muito provável a gente já ter perdido um pouco a conexão com nós mesmos e a nossa própria autorregulação. Então a gente começa o primeiro movimento, e é o movimento mais importante que eu defendo, que é o movimento de você primeiro se conhecer, você primeiro buscar retomar essa autorregulação e esse autoconhecimento, porque enquanto pais as coisas que a gente faz falam muito mais alto do que as coisas que a gente fala. Então, às vezes, quando a gente entra em contato com a nossa infância, a gente entra em contato com as nossas dificuldades e a gente, primeiro de tudo, vai lá e retoma as coisas que a gente vê que são importantes serem retomadas, fica muito mais fácil depois, quando o filho chega, a gente conseguir retomar com eles também, fazer diferente do que foi feito com a gente. De maneira alguma eu estou em qualquer momento dizendo que foi feito errado e que, né, não estou culpando, eu não estou julgando, eu estou dizendo que hoje nós temos muito conhecimento, né? Tudo evolui, os celulares, os computadores e a ciência humana também. Então hoje nós temos um conhecimento que os nossos pais não tiveram, temos acesso a informações que eles não tiveram, então natural que a gente faça diferente, né? Eles também não usavam celular, nem muito menos usavam o celular para tudo. Então não tem para que a gente ficar tão preso ao passado, mas não foi assim que meus pais fizeram. Basicamente o mundo não está o mesmo e as coisas não vão ser feitas da mesma maneira. Então, quando essa parte está bem compreendida, então que a gente, né, precisa de rever esse autoconhecimento, a gente precisa de entrar em contato com nós mesmos, de voltar a ouvir os nossos instintos, a gente passa por um tema que vai muito além da alimentação, né? Que é a mulher, por exemplo, escutar o próprio corpo durante uma gestação, escutar o próprio corpo durante um parto. A gente passa a compreender o ecossistema humano de uma outra forma, porque você passa a compreender o seu corpo enquanto um sistema que funciona muito bem. Quando em contato, quando bem escutado, ele te dá as informações que você mais precisa saber. Então, durante a gestação, por exemplo, quando uma mulher tem muito enjoo, quando essa mulher tem sangramentos, enfim, quando tem as inúmeras coisas que surgem durante uma gestação, quando esse contato consigo mesma consegue, né? E não é uma coisa fácil, a gente tem mesmo que fazer muitos exercícios e mergulhar em nós mesmos, mas quando você começa a ouvir um pouco mais os seus instintos, você passa a perceber que todas essas coisas, elas têm funções. E você passa a entender essas funções, e em momento nenhum eu estou dizendo para você não tomar um remédio de enjoo, para você não ficar preocupada se está tendo um sangramento, não ir ao médico. Em momento nenhum eu estou dizendo isso. Eu estou só dizendo que você passa a entender esses sintomas e essas coisas que surgem de uma outra forma. E aí, para lá
do parto, né, também durante o parto, o trabalho de parto em si, basicamente é uma grande experiência instintiva, e nós, né, eu da Psimama, a minha linha, essa linha de desse ecossistema humano, essa ecologia humana, a gente defende que, assim como na alimentação, qualquer outra autorregulação, você precisa de estar conectado com o seu corpo para você conseguir obedecer a ele e fazer as coisas que são necessárias naquele tempo. Então, durante um trabalho de parto, é muito mais provável que você precise escutar o seu corpo do que você precisa escutar alguém que está ao seu lado. Você precisa escutar o que alguém acha que você devia estar fazendo, que seja externo a você. É muito mais provável que você saiba a posição que você tem que estar, como que você quer estar, se você quer estar em pé, se você quer estar sentado, se você quer estar de cócoras ou deitado. Quem vai te dizer isso é o seu corpo, porque o seu corpo sabe muito pelos processos que estão passando, entendeu? Bom, então, quando a gente, né, analisa todos esses aspectos e a gente percebe que isso vai para além, e a gente começa a compreender que envolve bastante a nossa comunicação e o nosso contato conosco, a gente passa então para o nascimento do bebê. E aí esse mesmo ecossistema que sabe manter o seu corpo grávido, e esse mesmo sistema que sabe parir, né, é o mesmo sistema que vai alimentar o bebê. Então esse sistema, esse corpo, ele sabe gestar, ele sabe parir e ele sabe nutrir o bebê. E aí, nessa compreensão, lógico que existem inúmeros questionamentos, porque a gente vê muita dificuldade na gestação, muita dificuldade no trabalho de parto e muita dificuldade também na amamentação no primeiro trimestre, né? E aí, repito, não estou em momento nenhum dizendo para não buscar ajuda, não estou em momento nenhum dizendo que você se basta e você não precisa de mais ninguém. A coisa que eu quero reforçar e eu quero deixar muito claro que o que eu estou sugerindo é que a melhor pessoa para saber o que você precisa é você. Entrar em contato consigo. Então, se você e o seu corpo estão te dizendo que você precisa de ajuda, então você precisa de ajuda. Mas é importante aprender a escutar o próprio corpo, porque às vezes você está sentindo, não, eu dou conta, eu vou conseguir, e alguém do seu lado está dizendo, não, é melhor buscar ajuda, melhor buscar ajuda, melhor buscar ajuda, te desacreditando, e você acaba desacreditando em si mesmo. Então, se você consegue, se o seu corpo está te dizendo, não vai dar, a gente precisa de ajuda, então aí você busca essa ajuda porque você e o seu corpo conectados perceberam que isso era uma necessidade, e não porque alguém externo a você e a experiência e a situação decidiu que aquilo era uma necessidade. E aí na amamentação a mesma coisa, e aí nessa compreensão de que o corpo sabe nutrir o bebê, o corpo sabe esterogestar, o corpo sabe manter aquele bebê como mantinha durante a gestação, a gente começa a analisar então agora em dois corpos, né? Tanto o corpo da mãe, que é o corpo que vai fazer a produção do leite, que vai amamentar, que tudo isso, e agora o corpo do pequeno ser recém-nascido ali, o bebezinho, que vai saber pedir quando estiver com fome, vai parar de mamar e dormir quando estiver com sono, mamar dormindo, caso seja a necessidade dele, enfim. E aí, quando a gente tem essa compreensão de uma gestação externa, né, quando a gente compreende que os bebês humanos nascem prematuros com relação aos outros mamíferos e que esse bebê ainda vai precisar de 3 a 9 meses para terminar a sua formação e aí começar um pouquinho mais de autonomia, então aí a gente compreende que nesses 3 a 9 meses, esse bebê vai demandar muito investimento e muita dedicação. Então, quando esse bebê pede para mamar, esse bebê instintivamente está com fome. O bebê nasce basicamente com o instinto de sobrevivência ativo. As outras coisas elas ainda vão ser desenvolvidas e elaboradas, mas o instinto de sobrevivência nasce vivo junto com o bebê em alerta. Então, essa questão dos instintos, do contato com os instintos, de aprender a autorregulação, ela é muito forte, muito importante nos bebês, porque é tudo que esses bebês têm. O corpo desse bebê está basicamente querendo deixá-lo vivo. Então, se o bebê sente que ele está em algum tipo de risco, algum tipo de emergência, o corpo ativa o alerta e ele começa a chorar, chora muito, cansou de chorar e dormiu. Provavelmente é só para reabastecer as energias, para voltar a chorar e pedir socorro.
Então, quando a gente permite que esse bebê tenha contato com esse instinto e ele aprenda a se autorregular, a gente permite que esse bebê desenvolva esse contato, como por exemplo a livre demanda, a gente também está permitindo que esse bebê aprenda a regular a si mesmo, ao invés de aprender a ser regulado de forma externa. Então, a amamentação em livre demanda nada mais é do que promover isso, nada mais é do que você promover que essa criança se regule, ela dite que se ela já mamou o suficiente, se ela precisa de mamar mais, se ela precisa dormir, se ela precisa de acordar, qual o horário que ela vai mamar, qual o horário que ela vai dormir. Todas essas decisões são tomadas pelo bebê, somente pelo bebê e o corpo do bebê. A mãe, por isso que a gente sugere esterogestação, a mãe continua como se estivesse grávida, mantém ali aquele bebê apertadinho, no quentinho, nutrido, e ali ele mesmo vai se gestando, se autogerindo como era durante a gestação. Então essa gestão do corpo do bebê, quem faz é o bebê, e essa gestão da dia de mãe e bebê é o corpo da mãe que faz junto ao bebê. Quando a gente permite que isso aconteça, e principalmente quando a gente dá privacidade e tempo e intimidade para essa mãe e esse bebê evoluírem através disso enquanto um sistema, né, que é dia de mãe e bebê formam, então você consegue permitir que a comunicação entre essa mãe e esse bebê flua. E aí essa autorregulação acontece tanto por parte da mãe, quanto por parte do bebê, quanto por parte da dia de mãe e bebê. Então, se tem uma pessoa do lado, ele está com fome, ele está com frio, ele precisa de um banho, ele precisa de qualquer coisa, você está o tempo inteiro cortando isso, o tempo inteiro desconectando, desfazendo isso e automaticamente atrapalhando que isso evolua, que isso desenvolva. Então, a sugestão é que tenha que se promova isso com relação ao bebê, que deixe que ele se autogeste, deixe ele fazer a autorregulação, que deixe que peça para mamar, para dormir, tudo isso, e que isso também seja permitido com relação a dia de mãe e bebê. Quando o bebê aprende que ele vai mamar o tanto que ele quiser, a hora que ele quiser, ele consegue confiar naquele que o cuida, e uma criança, um bebê se torna mais seguro, porque ele compreende que quando ele tiver fome ele vai ser alimentado, quando ele tiver sono ele vai dormir, e que isso não vai ser negado a ele. Então o apego se torna um apego seguro, porque a criança sabe o que esperar. E isso é muito importante para um bebê, principalmente um bebê no primeiro trimestre de vida, na esterogestação, é muito importante por isso, porque desenvolve essa segurança, ele tem uma confiança maior com o cuidador. Essa díade, ela fica muito forte, né? Essa comunicação entre mãe e bebê, ou entre bebê e cuidador, né? Dependendo de qual for a configuração, é uma conexão forte e, portanto, a criança se torna segura. Quanto mais segura, quanto mais ela se permite autorregular, melhor aquele sistema evolui, porque o corpo está confiante e o bebê está confiante de que tudo o que é necessário à sobrevivência está sendo dado, e está sendo dado na quantidade correta, enfim. E aí algumas mães me procuram, eu amamento, eu não consigo amamentar, por quais motivos que sejam, né, que a gente pode entrar nessa discussão, mas existem várias situações específicas em que as mães não conseguem amamentar, e aí essas mães que não conseguem amamentar e que acabam dando mamadeira, elas vêm perguntar, e aí, como que eu promovo a autorregulação? E eu digo, olha, quando se amamenta um bebê no seio, esse bebê não tem regulagem de ml. A gente não sabe quanto ml foi feito, quanto que o bebê já mamou naquele dia, quantas vezes, quantos ml, a gente não sabe nada disso. Então, o que eu sugiro é que essa mamadeira seja feita nessa mesma filosofia, e que permita-se que o bebê mame sem essa preocupação constante de quantos ml tomou, se tomou mais hoje do que ontem, se tomou menos hoje do que ontem, se tomou mais vezes ou menos vezes, e também que se promova que essa mamadeira seja dada na posição em que o bebê mama, para ter o contato barriga com barriga, para ter a troca de olhares, para ter todas as outras coisas tão fundamentais e importantes para a conexão e promoção, que essa díade tenha uma boa comunicação.
Quando a gente compreende, então, que esse bebê está aprendendo autorregulação, esse bebê está aprendendo um autoconhecimento maior, porque ele tem contato consigo e ele sabe o que precisa quando precisa. Então, isso que foi aprendido e que foi promovido para esse bebê, a gente sugere que se mantenha durante a introdução alimentar. E aí essa sugestão, ela é muito importante porque a introdução alimentar muitas vezes vem carregada do peso da disciplina, que é esse bebê precisa aprender que ele tem que comer no horário certo, sentado na posição certa, segurando de um jeito certo e comendo aquela quantidade certa. Geralmente a introdução alimentar ela vem seguida de muitas regras que são regras inconcebíveis ao universo de um bebê. É muito maluco você considerar um bebê que amamentava, que mamava, né, que estava mamando, vivendo de líquidos por 6 meses, do melhor líquido, e de repente esse bebê ter uma quantidade, ter horário, ele ter várias outras coisas que não cabem ao universo de um bebê. Então, qual é a minha sugestão para que se mantenha essa promoção do autoconhecimento, da autorregulação? A minha primeira sugestão é que, dentro do possível, essa introdução alimentar ela seja feita de uma forma natural. O que eu quero dizer com introdução alimentar natural? Bom, primeiro que para uma pessoa deglutir, ela precisa deglutir algo sólido, para ela comer, ela precisa estar sentada. Para que não haja risco de engasgo, esse bebê precisa estar sentado. E esse sentar do bebê precisa ser um sentar dele. Não porque ele ficou na cadeirinha ou no bebê conforto que deixa ele ou não sei o que, não. Esse bebê só vai, dentro do possível, esse bebê só vai ter a sua introdução alimentar quando ele estiver com o desenvolvimento suficiente para isso. Ou seja, o corpo dele só vai te dizer que ele está pronto para comer quando o bebê sentar sozinho. Mais do que isso ainda, quando esse bebê sentado sozinho estiver com interesse, já estiver mostrando interesse de levar coisas à boca. Não faz sentido um bebê começar uma introdução alimentar se ele ainda não senta e leva coisas à boca. A gente precisa de compreender que o desenvolvimento infantil ele é motor e ele é cognitivo e eles andam lado a lado. Você não pode adiantar uma coisa ou outra, você não pode decidir por si só que esse bebê vai ter esse ou aquele desenvolvimento primeiro. Isso é uma coisa que é completamente do bebê, do corpo do bebê, é natural que você precisa esperar o tempo do bebê. As coisas não vão ser no seu tempo, elas vão ser no tempo do bebê. E aí, quando você compreende isso, você passa a compreender que um filhote de gorila, por exemplo, ele só vai comer o dia que ele estiver lá, a mãe vai estar comendo um pedaço de mandioca, e aí essa mandioca vai cair um pedaço no chão, esse bebê vai pegar e vai começar a mastigar, e aí então começou a introdução alimentar do bebê gorila. Ela começou porque o bebê estava cognitivamente e a coordenação motora dele pronta para ele começar isso sem grandes riscos. Então, para diminuir os riscos da introdução alimentar, é importante que a gente respeite o desenvolvimento dessa criança. Então, a introdução alimentar, a partir do momento que ela respeita o desenvolvimento da criança, se torna mais possível que se promova o autoconhecimento e a autorregulação. Porque esse bebê, ele vai comer quando tiver fome, e até quando ele ainda estiver com fome, e ele vai parar quando estiver saciado. E aí agora, quando a gente está começando a falar do bebê autorregular, inclusive com relação à quantidade de comida e horário, aí pega no calo de muita gente. E isso é que é importante a gente analisar. Por que pra gente é tão importante manter o controle sobre essas coisas? Isso é uma questão nossa. Uma questão que foi ensinada para nós de autoridade, de disciplina, enquanto uma forma autoritária mesmo de disciplinar. O bebê precisa aprender, porque a vida é difícil e ele tem que aprender. E é legal a gente lembrar que não é bem assim. Sabe, não é porque esse bebê vai comer na hora que der fome durante a infância que ele, quando for adulto, vai ser um adulto que se recusa a comer sentado à mesa, comendo com a família. Mas eu acho muito interessante
que recentemente a gente tem visto um boom de dietas, né? Aliás, isso já tem alguns anos. E recentemente eu ouvi uma nutricionista, ela é até famosa no Instagram, e ela dizendo a nova proposta lá é que a pessoa coma apenas quando ela tiver fome e que ela pare de comer quando ela estiver saciada. E quando nós estávamos conversando sobre isso em uma reunião de família, um dia desses, 2 ou 3 que estavam à mesa começaram a gargalhar. Falaram, impossível, eu só comer quando tiver fome, eu vou comer o tempo inteiro e eu não vou parar quando eu estiver saciada porque eu não sei o que isso significa. Porque nós, adultos, infelizmente, estamos com essa sequela. Temos muitos, né? Não estou falando que todos que estão assistindo vão ter. Mas você parar de comer enquanto está saciado é uma dificuldade de muitos. Você só comer quando tem fome, você entender a diferença de estar com fome, de você estar querendo comer, é uma dificuldade para muita gente. E isso advém dessas regras que foram impostas. Quantas pessoas eu conheço, que saiu mesmo da minha experiência pessoal, já ficaram sentados na mesa chorando porque tinha que terminar o prato, senão não levantava. Se não acabasse de comer, não comia sobremesa. Né? Todos esses pesos e esses valores em você comer, como se comer muito fosse comer bem. E essas duas coisas não são sinônimas. Você comer muito só significa que você comeu muito. Você comer bem significa que você comeu boa comida, a quantidade certa. Né? Então são coisas diferentes. Então, para promover que nossos filhos compreendam essa diferença, a gente precisa de primeiro compreender essa diferença. Para a gente conseguir que na vida adulta eles tenham essa diferenciação, a gente precisa de primeiro ter. Então, esse bebê comer muito não significa que ele está comendo bem. Da mesma forma que ele comer pouco não significa que ele está comendo mal. Então, o que eu acho muito interessante da introdução alimentar através do BLW é que você promove que esse bebê te diga o tanto que ele quer comer. E ele acabou na metade daquela pera, por mais que você acredite que ele devia ter comido a pera inteira, ele te disse, não, eu não preciso comer essa pera inteira, eu só precisei dessa quantidade. E às vezes na minha casa, eu vejo o meu filho de 1 ano e 2, decidindo que ele não quer comer mais, e eu brinco com meu marido, eu queria muito ter essa habilidade de dizer eu não quero mais, eu tô com um prato de comida maravilhosa aqui na minha frente, eu dei 3 colheradas e eu tô satisfeita. E muitas vezes era tudo que eu precisava, e eu acabei comendo mais, porque eu aprendi a comer muito mais do que o meu corpo pede. Né? E agora eu estou revendo isso, enfim, entrando em contato com toda essa situação, mas é um aprendizado muito mais difícil depois de 30 anos. Né? Obviamente. Então, eu estou promovendo no Theo e no Gael que eles tenham habilidades que eu não tenho por motivos, né, que nós já conversamos aqui. Então, o meu filho mais velho, por exemplo, que está com 2 anos e 10, uma das primeiras coisas que ele aprendeu a falar foi que ele estava satisfeito. Ele fala, estou satisfeito. O meu neném, agora de 1 e 2, a mesma coisa. Eles aprenderam essa palavra muito cedo porque a gente sempre pergunta quando eles estão comendo se eles já estão satisfeitos quando ele larga o prato. Às vezes eles não estão satisfeitos, eles querem comer mais, eles só se distraíram. E isso é comum à infância. Então, quando a gente permite que na introdução alimentar esse bebê coma, porque aquela comida é interessante, aquilo é tudo muito curioso, as texturas, né, as cores, todos esses estímulos, eles fazerem parte da alimentação, a gente torna a alimentação uma coisa muito mais interessante do que uma coisa batida que você, né, precisa de colocar a criança na frente da televisão, na frente de algum monitor para ela conseguir comer. Porque aquele momento não está sendo um momento interessante e agradável para a criança. A autora Laura Goodman, que é a autora que eu estudo na qual o meu trabalho se baseia, ela defende também uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala assim, adultos gostam de comer conversando. Quando a gente come sentado sozinho, muitas vezes a gente arranja algum jeito de se distrair. Ou a gente vai conversar com quem está na mesa ao lado, ou a gente vai, né, hoje em dia, mexer na internet, conversar com alguém no WhatsApp, ou conversar com alguém pelo Facebook. Mas sozinho ali comendo, geralmente a gente não fica. Culturalmente, a gente tem o hábito de fazer alguma outra coisa enquanto come. Mas a gente tem o hábito também de exigir que a criança pare tudo que ela está fazendo para sentar e comer. Inclusive, eu já tirei os meus filhos de uma escola, né,
o Theo. Tirei o meu filho de uma escola uma vez, que a regra da escola é que as crianças tinham que comer em silêncio. O meu filho tinha 2 anos. Eu falei, não faz sentido nenhum vocês exigirem que a criança come em silêncio. Então, e ela defende isso, ela fala, faz sentido que uma criança coma brincando, tanto quanto faz sentido que um adulto coma conversando. As crianças não se divertem na comunicação verbal ainda até certa idade. Então, o dia que elas evoluírem para o interesse da conversa, elas vão sentar à mesa e vão comer. Isso não significa que vai ser um adulto que não quer sentar à mesa para comer, de forma alguma. Da mesma forma que não significa que ninguém casa de chupeta, ninguém casa, né, pedindo colo, ninguém casa também sentando, brincando no chão e para comer. Então, a Laura, ela defende que a gente permita que as crianças vivam plenamente cada uma das fases da evolução delas, para que elas possam evoluir para novos interesses. Então, quando você permite que a alimentação seja um momento de diversão, de brincadeira, que você permite que brincar e comer sejam coisas feitas ao mesmo tempo, você está permitindo que essa criança viva isso plenamente. E quando ela vive isso plenamente, ela evolui para outros interesses, como, por exemplo, comer sentado à mesa conversando. Então, perde um pouco essa ideia de que tem que ter hora para comer, tem que ter hora para isso, tem que ter hora para aquilo, porque a criança vai aprender isso eventualmente e ela vai aprender isso na hora certa, quando o aprendizado estiver no nível do desenvolvimento cognitivo e ela consiga aprender essa informação e realmente, efetivamente, ter interesse em levar para frente. Não tem para que apressar esse tipo de aprendizado. Portanto, quando você faz a introdução alimentar tendo esse respeito pela primeira infância, essa compreensão de primeira infância, você passa a entender que muitas das nossas imposições hoje, muitas das regras, né, que a gente tem hoje, são formas da gente cortar essa comunicação e esse contato com os instintos. São uma forma da gente ensinar que prevalece a gestão externa ao invés da autogestão, a regulação externa ao invés da autorregulação. E a gente vê os efeitos disso na vida adulta, por exemplo, com os adultos que praticamente tudo o que fazem na vida, eles precisam de receber a afirmação das pessoas, eles precisam de reconhecimento, ou não conseguem tomar uma decisão, não conseguem fazer as coisas sem ter aquela opinião externa, aquela gestão externa, aquela regulação externa. Isso, lógico que não é uma coisa diretamente relacionada à outra, eu não estou dizendo que é a única causa, eu estou dizendo apenas que é uma coisa muito legal da gente ficar atento, é um aspecto muito importante da gente compreender e promover dentro de casa. Dentro dessa compreensão também de introdução alimentar complementar, né, a gente entende que se esse bebê tá lá, né, fazendo o BLW, comendo com a mão, e ele rapidamente perdeu o interesse e não comeu a quantidade que você acha que seria suficiente, aquela alimentação é complementar. O que vai nutrir aquele bebê mesmo é o leite, então não tem por que se preocupar em comer pouco. Outra coisa muito interessante é lembrar que o estômago da criança, do bebê, o estômago de todos nós é do tamanho do nosso punho fechado. Então, quando você fechar o punho do seu filho, você olhar o tamanho que ficou o estômagozinho dele e você lembrar o tamanho da pera, você também vai entender que se ele bebeu água ou se ele mamou antes, é provável que aquela pera fosse mais do que suficiente para encher aquele pequeno estômago mesmo. E tá tudo bem. Entende? Aquela metade daquela pera às vezes era até demais, sabe? E tá você achando que a pera devia ter sido comida inteira. Por quê? O que isso diz? Isso diz de conceitos seus, de expectativas suas, enfim, coisas que são muito mais suas do que do bebê, da alimentação ou da pera. Então, tendo toda essa compreensão e toda essa noção do que é a autorregulação, que é você permitir que a criança aprenda a ouvir o próprio corpo, que a criança aprenda a seguir os próprios instintos, que a criança entenda que ela e o corpo dela estão em constante comunicação. Quando você promove isso, o desenrolar disso dentro de casa é uma experiência fantástica. É uma experiência fantástica que eu estou vivendo. Junto a isso tem a
alguns outros aspectos que você tendo interesse, busca lá no meu blog chama Psimama, sou psicóloga, psi de psicóloga, mama de mamãe, e aí na Psimama a gente fala muito, por exemplo, disciplina positiva. Disciplina positiva promove você fazer, você reconhecer ali os sentimentos da criança e você basicamente explicar para a criança aqueles sentimentos e dizer para ela quais sentimentos são aqueles. E aí o meu filho, assim como na autorregulação, eu vejo ele num autoconhecimento muito maior do que o que eu tenho. Então, por exemplo, um dia desses, o Theo estava chateado com alguma coisa, e aí eu fui lá e perguntei, meu filho, o que aconteceu? Você está triste? E aí ele falou, triste não, mãe, eu tô chateado. E na minha cabeça, triste e chateado são coisas meio barulhadas, assim, eu não sei diferenciar muito triste e chateado. Já o Theo, quando a gente fez essa significação de sentimentos e a gente foi, né, explicando e tudo, o Theo hoje diferencia uns 10 sentimentos que para mim se misturam, porque ele tem um autoconhecimento muito grande, ele consegue compreender o que o corpo dele está sentindo, porque a gente promoveu isso dentro de casa, de uma forma muito melhor e muito mais hábil do que eu, né? Que não tive esse tipo de aprendizado na minha infância. Então eu vejo que esse tipo de compreensão faz com que a criança tenha um autoconhecimento assim, absurdamente maior. Ele tem uma compreensão de si, uma compreensão do próprio humor, do que ele está sentindo, do que ele quer, de quando ele não quer mais. Todas essas coisas ele tem uma percepção, uma comunicação consigo mesmo muito grande e ele consegue respeitar a si mesmo e limitar o outro muito mais. E isso é muito legal. É muito incrível, porque ele consegue promover uma autossatisfação muito legal, né? Ele consegue. Então, qual é a maior busca desse mundo? Na minha opinião, uma das grandes buscas da vida é ser feliz. E eu acho que ser feliz é muito mais provável quando você tem uma comunicação com você mesmo, quando você sabe o que você quer, como que você quer, quando você já não dá conta mais e precisa de parar. Todas essas coisas exigem um autoconhecimento muito grande. E essa questão da alimentação também com relação aos distúrbios alimentares, porque se você sabe que horas que você quer comer, que horas que você quer parar de comer, qual é o tanto que você precisa, aquilo não dificulta um pouco mais daquilo se tornar um sintoma, enfim, uma válvula de escape, algo assim. E é muito legal também a gente analisar essa questão da dieta que eu falei, porque eu tenho uma tia que emagreceu mais de 15 quilos com essa dieta e ela falou que ela basicamente devagarzinho foi aprendendo a comer só quando ela tem fome esse comer quando tem fome não tem horário. E aí, na hora que ela falou isso, eu fiquei rindo sozinha. Eu falei, gente, é exatamente o que a gente divulga, o que a gente promove com relação à introdução alimentar. Então, ela come quando ela tem fome, ela para de comer quando ela se sente satisfeita, mesmo que ela tenha uma vontade psicológica de continuar comendo. Ela aprendeu a diferenciar essas coisas. E aí, a gente também fala disso lá na página, né? A diferença da fome, da vontade de comer e tudo. E um outro aspecto eu achei muito legal que ela falou, que é o que comer. Ela diz, às vezes você vai acordar 8 horas da manhã, você não vai ter fome, né? E você só vai ter fome lá para 10 horas. E aí as pessoas te dizem, não, você acordou, você tem que comer, você tem que tomar café da manhã. E por que você tem? Porque elas decidiram, existe ali aquele padrãozinho que você tem que comer café da manhã, aquela coisa cultural de comer tomar café da manhã como um rei e tal, E aí ela fala que eles quebram com isso, desmistificam isso e falam, não, você come a hora que você tiver vontade de comer e o tanto que você sentir e o que você quiser comer. Então, se você, 10h30 da manhã, der o seu corpo te comunicar que ele está precisando de comer arroz e feijão, você come arroz e feijão, por que não? E se você, às 3 horas da tarde, decidir que você só precisa de comer uma fruta, apesar de você só ter comido por último, às 10h30, um prato de arroz e feijão,
não caiu por terra aquele conceito de comer de 3 em 3 horas, na verdade comer quando se tem fome. Quando o seu corpo disser estamos precisando, aí você come. Eu achei muito legal também, porque às vezes a criança olha para você e ela fala que ela quer comer feijão, né, que ela quer comer, enfim, uma fruta e tá na hora do almoço, e dá um tilt no nosso cérebro, gente, não, mas agora não é hora de fruta, agora é hora de almoço. E não tem problema nenhum, não tem pra que ficar seguindo esses padrões. Se a criança, o corpo da criança tá pedindo uma fruta, deu uma fruta, não tem problema. E quando ela fala essa questão das 3 horas, eu também acho muito legal, porque a gente vive, né, fazendo o esforço de quebrar com esse conceito de que a criança, de que o bebê tem que comer de 3 horas. A criança ou o bebê tem que comer a hora que der fome pro corpo, a hora que o corpo disser estamos precisando de energia. E isso não necessariamente vai seguir um ciclo de 3 horas, isso depende de cada organismo e tudo mais. Enfim, inclusive na amamentação, não tem essa de deixar o bebê chorando porque não deu 3 horas, nem de ficar forçando o bebê a mamar porque já deram 3 horas, nem acordar um bebê e nem, enfim, você ficar promovendo o tempo inteiro que você impõe a que hora aquele bebê vai se alimentar, não é uma ideia boa, é a melhor. E o que a gente está promovendo aqui é que você permita que esse corpo te diga se ele precisa acordar para mamar, se precisa de enfim, essa autorregulação, ela é muito interessante com relação a muita coisa, e aí a gente consegue, inclusive eu vejo né, no meu dia a dia, lá no Psimama, a importância disso para muito além, também na época do desfraude, enfim, várias outras épocas, né, várias outras situações. Então fica aqui essa sugestão, esse bolo de coisas. Muito legal dar uma lida sobre isso, se você tiver interesse. Então tá lá, psimama.com.br, tem a página no Facebook e a gente também tem um perfil no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que estejam gostando do canal, porque eu também estou acompanhando e eu acredito que esteja maravilhoso, mas eu estou gravando essa palestra um pouquinho antes, então mas eu tenho certeza que está maravilhoso. E, bom, qualquer dúvida, qualquer coisa pode me mandar por mensagem lá na página do Psimama, que eu respondo rapidinho. Fica aqui um beijo enorme para vocês e até mais.